Saudações, aqui quem vos fala é o professor Bruno. Essa é a terceira aula de Grécia. Hoje, dessa vez, a gente vai tratar de uma síntese ainda mais resumida, focada apenas sobre como as duas grandes cidades gregas, Atenas e Esparta, se organizavam politicamente. Então, passar aqui para vocês. Cadê? Pronto. Então, quais são as duas principais polis da Grécia? São Atenas e Esparta. Então, as duas principais polis, elas têm uma configuração de classes específica, que a gente já viu no outro vídeo, na última aula, que são os eupátridas, que são a elite nobre de Atenas, os esparciatas são a elite nobre de Esparta. Cada uma tem a sua classe de forasteiros. A diferença é a seguinte: o meteco, ele pode vir a morar em Atenas. O meteco é um forasteiro que pode habitar a própria cidade. Já o perieco tem esse nome para se diferenciar do meteco, porque ele não se trata de um habitante da própria cidade dentro dos muros de Esparta. O perieco é alguém que está na periferia da cidade, está ao redor da cidade. Então, periecos são essas pessoas que vivem nas proximidades de Esparta. Embora sejam estrangeiros, eles não vivem dentro igual o meteco, dentro da cidade. Eles vivem na margem, na periferia. Por isso o nome similar, perieco, periferia, que tem a mesma raiz, inclusive, do nome perímetro. Então, você tem essas duas classes até então, e agora vamos para a terceira, que é, no caso, os escravos. Em Atenas, a gente tem o doulos, que o escravo é a propriedade de alguém. Ele é uma propriedade de um eupátrida, via de regra, de um nobre ateniense. E você tem o ilota, que não é a posse pessoal de alguém, não é a propriedade privada de uma pessoa específica. O ilota, ele é necessariamente alguém que pertence a polis como todos. Então, os esparciatas, que são a elite nobre da cidade de Esparta, eles não têm uma noção de propriedade privada tão desenvolvida e tão universalizada quanto os atenienses. Então, as terras espartanas, por exemplo, boa parte das terras não pertencem ao esparciata, a elite nobre, pertence à cidade. O esparciata, ele usa a terra da cidade. Qualquer pessoa pode usar a terra da cidade? Não. O perieco, o estrangeiro, nunca vai poder usar. Quem só usa é a elite nobre. Mas, apesar disso, é algo um pouco mais compartilhado entre as pessoas daquela comunidade, daquela elite nobre, que é aquela comunidade dos esparciatas. Os ilotas, que são os escravos, a mesma coisa. São escravos que pertencem à comunidade. São escravos que pertencem à polis. Eles não são escravos de uma pessoa, X ou Y. Elas são conquistados, são cativos que pertencem à cidade. Então a diferença entre as classes de uma cidade e a outra são basicamente essas. O eupátrida, no caso, ele é o único em Atenas que vai poder participar da política de forma formal, que ele vai poder votar, que ele vai poder se candidatar a cargo, decidir, ter voz na eclésia, na assembleia. O esparciata, a mesma coisa, apenas ele vai poder. Mas é qualquer esparciata? É qualquer eupátrida? Não. O eupátrida, ele tem que ser homem e tem que ser maior de 30 anos. E se for mulher? Em Atenas, mulher tem pouquíssimo espaço. E se for um jovem de 20 e poucos anos? Não pode, tem que ser mais de 30 anos. Então, essas duas cidades que a gente acabou de descrever aqui, só para situar vocês geograficamente, Atenas fica mais ao norte, aqui nessa região da Ática. Tá vendo essa faixa de terra aqui pequenininha? Pronto, essa faixa separa o norte da Grécia da região do Peloponeso, que é essa faixa de terra mais ao sul. Essa pequena faixa de terra que separa essas duas regiões, separa a região da Ática aqui de Atenas do Peloponeso. Lá no sul do Peloponeso você tem outra cidade, que é Esparta. As duas cidades de destaque, obviamente, e no território grego você tem por toda essa vastidão várias outras cidades por todo o território. Mas quais são as duas que se destacam? Atenas aqui e Esparta aqui mais ao sul. Essas duas cidades são as que se destacam. E são elas que a gente vai falar
sobre a forma política, a forma como elas se organizavam politicamente. Então, a polis ateniense, primeiro aqui, a polis ateniense se organizava na eclésia. A eclésia é nada mais do que um órgão onde todos os cidadãos atenienses, como eu falei para vocês, apenas aqueles que são maiores de 30 anos, homens e eupátrida, todos os cidadãos atenienses podem participar. E todos, ou seja, todos eles compõem e todo mundo eles participam como cidadãos aptos. Não precisa você se candidatar a participar da eclésia. Todo mundo faz parte da eclésia. E lá todo mundo vota, todo mundo tem voz. Isso significa que a eclésia ela pode ter reuniões de centenas ou até milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas se reúnem para votar coisa, para discutir, para decretar uma guerra, para aprovar uma nova lei, para eleger novos generais, etc, etc. Ele é o órgão máximo da democracia ateniense. Abaixo da eclésia, a eclésia vai eleger também outros órgãos. Por exemplo, vai eleger o bolé, vai eleger os tribunais e vai eleger os magistrados. O bolé, o que é o bolé? O bolé é um conselho de 500 cidadãos, onde eles representam os demoi, que são unidades. Aqui está escrito nessa tabela como tribos, né? Mas eles são os demoi, são como unidades populacionais, uma espécie de conjunto de bairros. Cada conjunto de bairros desse, cada demo elege mais ou menos 50. No total dá 500 pessoas que participam do Conselho dos 500, do Boulé. Esse conselho faz o quê? Ele fiscaliza os magistrados, eles propõem leis e eles é quem organizam os encontros da eclésia. É como um órgão de consulta, um órgão de propostas de lei, um órgão de fiscalização dos magistrados, tal como o parlamento que fiscaliza o poder executivo. E eles podem ser eleitos, inclusive, por sorteio, é o que normalmente, inclusive, acontecia. Além, outro órgão que também muitas vezes eram eleitos por sorteio, os tribunais. Os tribunais, qualquer pessoa poderia participar. Qualquer cidadão, no caso, né? Homem mais de 30 anos, eupátrida, etc. Julgamentos em geral. Alguém que vai ser condenado à morte ou não, qualquer coisa do tipo, passa por esse tribunal. E o tribunal é feito por uma maioria simples, as pessoas se reúnem dos tribunais, decidem coletivamente e votam qual vai ser a condenação. Se vai ser o ostracismo, ou seja, se a pessoa vai ser expulsa da cidade, se vai ser a condenação à morte, se vai ser qualquer outro tipo de punição que eles definirem, vai ser feita por esse tribunal de pessoas eleitas, de cidadãos sorteados. E por último, os magistrados. Os magistrados são aquelas pessoas consideradas mais aptas para preencher determinados cargos de administração, como, por exemplo, pessoas que vão cuidar do tesouro, que vão cuidar dos investimentos, que vão dizer para onde o recurso da cidade vai ou não. Hoje em dia, a gente nomearia algo parecido como os magistrados, seriam os ministros, os secretários, por exemplo o secretário de segurança da cidade, o secretário do estado, ou o ministro de segurança do país, o ministro de educação, o ministro da cultura, o ministro. Cada ministério, cada secretaria vai trabalhar, vai administrar o recurso para investir em certas áreas. Antigamente, na democracia ateniense, os magistrados é quem faziam isso, os magistrados. Então, entre eles haviam arcontes, tesoureiros e outros cargos. Todos eles responsáveis geralmente por administrar ou por serem a parte burocrática da cidade. Quem fiscalizava o trabalho do magistrado? O bolé. E quem elegia tanto o bolé quanto os tribunais, quanto os magistrados? A eclésia. A eclésia sorteava ou elegia esses cargos aqui todos os anos. Era algo que rotativo, anual. Os magistrados não eram sempre por sorteio, eles apenas sorteavam caso não tivesse candidaturas suficientes. Então, para preencher o total dos cargos, eles acabavam fazendo sorteios. Então, vamos lá, seguindo. Agora, a diarquia espartana. Você tem 2 reis,
Essa linhagem de dois reis, ela existe por conta de um mito de fundação da cidade. Eles alegam que você tinha uma monarquia e que em determinado momento, nessa linhagem monárquica, nasceu dois irmãos gêmeos que nasceram ao mesmo tempo e para não favorecer um ou outro de forma arbitrária, os dois decidiram governar em conjunto. Seria o rei Ágidas e o rei Euripôntidas. Depois, na descendência deles, todos os demais reis seriam descendentes originalmente desse rei, que são irmãos desses dois reis que são irmãos gêmeos. Mas no mito original, de acordo com a narrativa original, a gente sabe que isso é uma mitologia. O que é que dá para saber de fundo de verdade? Se realmente era assim na origem, em Esparta. A gente não tem como auferir isso, mas era a narrativa que na época os espartanos contavam para os seus próprios cidadãos. Então, os dois reis eles tinham cargos hereditários. Eles geralmente são as pessoas que tinham mais prestígio militar. Eles também tinham representações, faziam representações cerimoniosas, etc. E eles lideravam o órgão que a gente vai conhecer como gerúsia. Já já a gente vai chegar nesse órgão. Então, os reis, um outro motivo que é colocado aqui, né? Os reis eles eram dois para evitar uma concentração de poder em um único rei. Isso também facilitava no equilíbrio do poder. Agora vamos lá. O órgão principal de acesso do cidadão ao poder político era a apela. A apela era uma assembleia, o equivalente à eclésia dos espartanos. A apela participava todo cidadão, todo esparciata maior de 30 anos, igual na eclésia. Lá todos participavam, se reuniam mensalmente para aprovar leis e para eleger a gerúsia. Então, a gerúsia é o órgão que tem 30 membros, do qual dois desses membros são os reis. Lembra que a gente acabou de falar dos reis? Dois desses membros são reis, mas a gente elege 28 dos outros 8 membros, que são dos outros membros, que são os gerontes. Esses 28 gerontes, eles só podem ter mais de 60 anos. Eles precisam ser anciões e eles possuem um cargo vitalício. Isso significa o quê? Que a gente elege os 28 gerontes de uma vez? Não. A gente só elege os gerontes quando um deles morre. Se um geronte morreu esse ano, a gente não vai eleger os 28, a gente vai eleger apenas um novo geronte com 60 anos para substituir aquele que morreu. Então, os gerontes são eleitos dessa forma. Os únicos dois membros da gerúsia que não são eleitos são os dois reis, que também têm cargo vitalício, mas não por eleição. Eles têm um cargo vitalício por meio da hereditariedade. O rei, quando morre, o filho mais velho dele vai ser o próximo rei e assim sucessivamente. E nesse caso temos dois reis, que são os líderes prestigiosos militares, mas também aqueles que coordenam a gerúsia. O que a gerúsia também faz? A gerúsia propõe lei e faz julgamentos e supervisionam o euforato. No euforato, você tem 5 éforos que têm um poder mais concentrado. Eles podem decretar a vida e a morte das pessoas, podem decretar uma condenação, uma pena capital, para matar alguém sem precisar, por exemplo, consultar a gerúsia. Essas pessoas têm um poder enorme, podem decretar leis que têm a validade de um ano, mas esse poder enorme não pode se concentrar por muito tempo, porque, diferente dos gerontes que têm cargo vitalício, o euforato não vai estar no cargo até a morte. Eles são eleitos anualmente, a cada ano seu mandato pode terminar. No ano seguinte, um novo euforato de 5 pessoas pode ser eleito. Então, eles não podem concentrar o poder a bel prazer de qualquer forma, porque no ano seguinte vai rolar uma nova eleição, de forma que eles podem acabar sendo depostos e podem acabar, inclusive, sendo perseguidos ou sendo mal vistos pela comunidade dos esparciatas. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi um pouco mais curto, porque a gente só tratou dos órgãos de poder, da forma como a democracia ateniense se organiza, diferente de como a diarquia espartana se organizava.
Qualquer dúvida, podem me consultar, podem deixar aí nos comentários. E é isso. Valeu. Até a próxima aula, próximo vídeo.